poderia começar com uma breve provocação, né? Que basicamente é: você não vai encontrar um par perfeito se aqui dentro tiver estragado. Então isso é uma coisa meio que impossível de se conseguir. Se a nossa mente não está programada para ver uma pessoa bacana, não adianta de nada a gente ter o checklist, não adianta de nada a gente ir em busca sempre de uma pessoa melhor, porque você sabe que a gente sempre acaba batendo sempre no mesmo botão, com aquele mesmo tipo de relacionamento que faz a gente sempre sentir aquela mesma sensação ruim, né? Independente sempre do contexto externo. Não é isso, Laís? Eu acho engraçado que as pessoas falam assim, Jesus colocou, eu não tenho dedo podre, eu tenho corpo podre. Sabe o que é? É porque as pessoas dizem assim, só existe homem que não presta, só existe mulher que não presta, mas na verdade as pessoas não percebem que na verdade existem sim. Será que tantos bilhões de pessoas na face da Terra não tem uma pessoa boa? Existe. Mas quando a gente tem um padrão ferrado, a gente só consegue ver aquilo ali. A gente não consegue enxergar um homem ou uma mulher diferente dos nossos padrões que vão nos fazer mal. E a gente acaba generalizando tudo como uma desculpa, né? Pra gente tentar acreditar de que realmente não tem uma mulher ou um homem que vai nos deixar fazendo a gente se sentir um pouquinho melhor, né? Eita, caiu tudo aí. Foi! Mas tá tudo certo. Erros técnicos aí. Então, aí a gente, é muito mais fácil nós, adultos, jogar a culpa tudo para a parte externa do que assumir a própria responsabilidade. Inclusive, eu fiz um vídeo, fiz um post falando muito sobre isso, né? Que a gente costuma jogar tudo a responsabilidade nas coisas externas, como, por exemplo, generalizando o sexo masculino ou o sexo feminino, em vez de assumir a responsabilidade. Mas a gente para perceber, quando a gente está sozinho, que, cara, não é aquilo, não é que a gente quer ficar sozinho, eu não quero encontrar alguém, não, é sempre uma desculpa que a gente dá para manter sempre aquela mesma sensação lá dentro. E teve, inclusive, inclusive, Laís, eu até comentei no vídeo que eu fiz, que teve algumas pessoas que me chamaram no direct que me falaram, né, que tinha um checklist, assim como eu tenho um checklist também de uma pessoa ideal para mim, por assim dizer, né? E pessoas também que racionalizam muito. Tipo, poxa, se eu tenho a consciência de uma pessoa que eu quero ter, eu vou ir em busca dessa pessoa. Mas às vezes a gente conhece pessoas incríveis, mas que por algum motivo a gente acaba afastando aquela pessoa, né? E se a gente parar para perceber, porque a gente não tem costume de olhar para si mesmo, né? De olhar para o nosso interno aqui, de olhar a nossa sensação do corpo. Mas se tu parar para perceber quando tu acaba terminando um relacionamento ou quando tu tá dentro de um relacionamento ruim, a sensação é sempre a mesma. É aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, várias sensações que a gente acaba sentindo no nosso corpo. E isso é o que a gente chama de padrão, né, Laís? Exatamente. É incrível, eu não sei se já aconteceu com vocês. E minha gente, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa pra gente, fique à vontade, porque a gente está aqui como hipnoterapeutas, a Alisson é hipnoterapeuta e eu também, para ajudar vocês a compreender o porquê que vocês passam por isso, né? O porquê vocês repetem esses padrões. E nós também, tanto eu como eles, fomos também pessoas que repetimos padrões. Então a gente tem total convicção do que a gente está falando, porque a gente viveu. Né? Isso, exatamente. Meu irmão, o técnico aqui ajeitando aqui. E eu acho que a gente pode explicar, Laís, como que funciona um pouco desses padrões, explicando um pouco sobre como foi o nosso processo da terapia, o como que a gente se sentia nos relacionamentos. E eu achei... A tua terapia é um exemplo perfeito, né, Laís? Porque foi diretamente... afetou diretamente a questão do relacionamento, né? E tu foi pra terapia lá falando que queria sanar um problema específico, né? E por trás de tudo isso tinha uma coisa que era muito maior, uma coisa que era bem subjetiva, a palavra certa, né? Então acho que seria legal tu compartilhar para quem não conhece um pouco da tua terapia, né? Para a gente poder falar um pouco sobre os padrões, como que esses padrões são criados na nossa mente, que fazem hoje a gente ter, por exemplo, um relacionamento ruim, né?
que esse é a ponta do iceberg, o relacionamento ruim, né? É só a pontinha. Tem todo um processo adaptativo que a nossa mente faz por trás, que vem às vezes lá da fase uterina, e a gente quer contextualizar isso aí agora, e tu é um ótimo exemplo para isso, né, Laís? Sou um ótimo exemplo. Minha família é toda bugada, então, minha gente, bem-vinda. Eu sempre tive relacionamentos abusivos. Então, assim, em toda a minha vida, meus relacionamentos eram abusivos. E uma dependência emocional enorme. Então, quando eu fui fazer minha terapia, porque eu sei que tem clientes meus aqui, meus pacientes lindos, mas eu também faço terapia, minha gente. Quando eu fui fazer minha terapia em Camboriú, o Alisson assistiu. E Isso. a gente sempre diz na hipnoterapia que o problema não é o problema. E realmente não é. A minha dependência emocional tinha algo associado à minha criança de 4 anos que queria o amor do pai. Mas antes de falar disso, eu queria perguntar para vocês, que eu gosto muito de fazer perguntas. Minha gente, vocês já passaram por determinados relacionamentos que vocês terminaram um relacionamento abusivo, começaram a namorar namorar com uma pessoa boa e você sentia saudade do relacionamento abusivo? Já aconteceu comigo. Eu sentia saudade, eu sentia falta de ter um relacionamento abusivo. E criava situações para ter um relacionamento abusivo. Por quê? Porque eu tinha aquele padrão. Por mais que a pessoa não tivesse uma demanda abusiva, eu causava situações para que houvesse algo. Por quê? Porque existia uma demanda emocional em mim. Existia uma dependência emocional muito forte, de ter alguém parecido com o papai, né? Infelizmente, eu encontro muito isso nos meus atendimentos. As mulheres e os homens se relacionam geralmente com o pai ou com a mãe. Exatamente isso. É até cômico a gente falar isso, né? Porque a maioria, bom, todas as pessoas que estão aqui assistindo, né, são adultos. E a pessoa fica, não, mas eu estou racionalmente, eu não quero me relacionar com alguém igual meu pai, alguém igual minha mãe. Só que, cara, quando a gente está falando em terapia, a gente tem que abrir a mente. Porque a gente não está falando da percepção racional que a gente tem sobre as coisas, e sim sobre a interpretação que uma criança teve lá atrás. E na maioria dos casos, né, Laís, eu acho que praticamente em 100% quase, sempre aparece pai e sempre aparece mãe. Em todas as terapias, por mais que sejam problemas diferentes, se às vezes é depressão, se às vezes é ansiedade, se às vezes é relacionamento, se às vezes é fibromialgia, sempre aparece papai e mamãe. E isso é incrível, porque as pessoas adultas falam, não, eu não tenho problema com meu pai, eu não tenho problema com a minha mãe, porque meu pai foi bom para mim, minha mãe foi boa para mim. Mas a gente não se lembra de tudo que aconteceu na nossa vida, na nossa infância. A gente não sabe a interpretação que uma criança teve quando o pai, por exemplo, falou, não, tu não pode brincar aí. E às vezes isso é o suficiente para uma criança acabar guardando aquela informação e projetando para frente. Porque o nosso cérebro ele faz o quê? Ele é adaptativo. E ele faz tudo para economizar energia. Então agora não sei se tu quer contar um pouquinho sobre o teu processo da terapia, Laís. Quero sim. Como eu falei para vocês, eu fui resolver, eu determinei que eu ia sentar naquela cadeira da terapia e ia resolver minha demanda emocional. Porque eu vivia a vida toda com a dependência emocional com meus relacionamentos. Então, todo homem eu dependia emocionalmente totalmente dele. E não sabia o porquê disso. E eu repetia esse padrão. E os relacionamentos que eu tinha, que os homens não gostavam disso, nunca dava certo, né? Só que assim, quando eu fiz a terapia foi muito intensa. Eu senti tudo que minha mãe sentiu na barriga dela, toda insegurança, todo medo. Engraçado, Alisson, que vai cair nas fichas. Eu falo isso para meus pacientes, mas acontece comigo também. Tudo que minha mãe sentia em relacionamento, eu sentia, né? Exemplo, tudo que minha mãe sentiu na barriga, eu sinto hoje nos meus relacionamentos. Que doideira! Eu sentia, né, passado. Aquele medo, aquela insegurança, aquela dependência de não saber o que fazer. Eu sempre vivi em dúvida. Então foi muito bom fazer a terapia, ter a compreensão do que acontecia. E assim, quando eu voltei da terapia, meu pai me ligou, falou comigo. E ele falou algo que eu sempre fui uma mulher passional nos meus relacionamentos. Eu sempre fiquei muito calada.
E você sabe por quê? Porque você assistiu minha terapia. Por quê? Sim. Porque eu queria o amor do meu pai. Então, eu sempre aceitei a grosseria dele e as coisas dele. Por quê? Porque eu queria o amor dele, né? E quando ele Exatamente. chegou um tempo desse e falou uma coisa, eu disse, caramba, eu não preciso do amor dele, eu não preciso do amor de ninguém, eu não preciso tá pedindo, implorando o amor dele e nem amor de ninguém. E hoje, Alisson, eu estou sabendo me posicionar. Porra, aí sim, hein? Sério, eu tô de um jeito que nem eu tô me reconhecendo. Por quê? Porque depois que eu fiz a terapia, que eu compreendi que não fazia sentido, minha gente. Na minha cabeça adulta, com 31 anos, eu nunca pensei que eu quisesse o amor do meu pai. Isso nunca passou pela minha cabeça, nunca. E quando caiu a ficha da coisa em si, eu entendo e hoje eu sei dizer não. Quando o negócio me chateia agora, Alice, eu tô dizendo, olha, não gostei, não tô afim. Por quê? Agora eu sei que eu não preciso do amor de ninguém. Agora eu sei que eu não preciso passar por determinadas coisas, nem ser passional, ficar calada. Não tô dizendo que eu vou sair maltratando todo mundo, de jeito nenhum. Mas eu vi que eu era a minha pior inimiga. Por quê? Porque eu tinha que aceitar todo mundo como era e eu estava me ferrando emocionalmente. E eu não tenho mais essa dependência emocional. Quem quiser estar comigo, vai estar comigo do jeito que eu sou, me aceitando da forma que eu sou. E assim, eu tô realmente falando. Se você me fizer uma coisa que me chateia, eu muito educadamente chego perto de você e converso, mas eu não aceito mais. Porque é muito, sabe, de onde vem. É muito lindo, é muito lindo. E me Deu fala uma travada aqui. como a hipnoterapia te ajudou. Então, eu, na verdade, já que a gente está falando sobre relacionamento, né? Eu fiz a terapia bem puxado pro relacionamento, foi agora na formação, né? Que pra mim eu nem ia resolver problema de relacionamento, mas foi o que resolveu, né? Porque durante a terapia, primeiro apareceu meu pai, o meu pai que sempre foi o bonzinho com todo mundo, que nunca disse não pra ninguém, que meu pai que sempre gostava de agradar todo mundo e eu fazia igual, né? E eu tinha uma sensação muito específica em relação a isso, né? Que era mais ou menos aqui assim na garganta, é uma sensação de aperto, assim, de sufoco, de querer fazer algo e não conseguir. Aí resolvi o problema com meu pai e eu, Deus, tá resolvido, quando vê, estralou o dedinho, a pessoa que apareceu foi minha ex, né? Foi minha ex. E daí pra frente, guria, foi, olha, o André sofreu lá pra conseguir fazer a terapia. Rapaz, que doideira! Foi um processo, eu não me permitia seguir outros relacionamentos porque eu nunca me perdoei, eu sentia raiva de mim por ter traído a minha ex-namorada, né, durante o relacionamento. Então, pra mim isso afetou muito, porque ela era uma pessoa que, cara, eu amava muito, entende? E eu fazer aquilo com ela, hoje eu entendo que também era um processo adaptativo, mas enfim, não justifica, óbvio que não justifica, entende? E eu nunca me perdoei, e ao mesmo tempo que eu nunca me perdoei, eu nunca me permiti. Então, se eu não me perdoava, eu não me permitia seguir um outro relacionamento com outra pessoa, entende? Então, quando eu consegui me livrar de toda aquela raiva que o Alisson lá com 19 anos de idade fez com a pobre da menina lá, que, né, era um relacionamento bom, cara, quando eu consegui me livrar daquele peso todo, pra mim, assim, eu consegui falar, eu mereço ser amado, que pra mim, tudo começou exatamente isso, quando o André pediu pra mim, repetindo o compound, né, eu mereço ser amado, não consegui, não saiu da minha boca, eu mereço ser amado, porque eu não me sentia merecedor disso, entende? E lá no processo da terapia, depois que tudo aconteceu, depois que teve a reeducação, teve porrada, meu Deus do céu, me caguei a pau, né? Aí eu me caguei a pau dentro da terapia. Nossa, tanto é que, né, a minha mão aqui, ó, ela ficou todinha esfolada aqui, né? Todinha esfolada. Ah, um horror, né? Um horror. Mas eu liberei toda aquela raiva que eu, Alisson, tinha de mim mesmo. Entende? Eu não tinha raiva de outras pessoas, eu tinha raiva de mim por ter feito aquilo. E depois que aquilo foi resolvido, meu Deus do céu, assim, foi um alívio. E eu consegui falar que eu mereço ser amado, eu mereço
o amor, enfim, tudo que a gente fala no compound, né? E, cara, foi um peso, assim, enorme que saiu de mim, sabe? Foi, nossa, incrível, incrível mesmo. Engraçado que tu fala isso, eu já passei pela mesma coisa que você, tá? Sim. Eu tinha uma pessoa que eu gostava muito e que também eu fiz a mesma coisa que você. E eu sentia muito ódio de mim, eu tinha raiva de mim, eu tinha mágoa de mim, eu me penalizava muito. Como eu sempre falo, nós somos os nossos próprios carrascos, porque as outras pessoas nos perdoam, mas a gente Sim. é o nosso próprio carrasco. E você falou uma coisa muito interessante, Alisson, que eu disse hoje para uma paciente minha, que muitas vezes as pessoas agora estão com esse negócio de se olhar no espelho, com esse negócio de yes, e não sei o que, e afirmação, potinho da gratidão. E muitas vezes você se olha no espelho e fica, eu sou linda, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Por quê? Porque a gente tem que se elogiar. Mas de que adianta, minha gente, você estar se elogiando se por dentro vocês sabem que vocês não estão sentindo aquilo? Exatamente. Aconteceu com o Alisson. Eu mereço ser amado. Ele ia dizer isso, mas se ele não foi processo de hipnoterapia, só ia sair da boca para fora, minha gente. Não adianta vocês falarem aquilo se vocês não sentem aquilo. A gente tem que realmente sentir de coração. Eu não me sentia merecedora. Eu nunca me senti merecedora. E isso, Laís, o que tu falou aí agora é uma ótima ferramenta para o pessoal poder fazer. De se olhar no espelho e afirmar algumas frases. Só que afirma isso olhando para o espelho e realmente sentindo o que teu corpo fala, como teu corpo reage. Se tu olhar para o espelho, por exemplo, e falar, eu sou feliz, eu mereço a felicidade, alguma coisa lá dentro te tocar, ou eu mereço ser rico, eu mereço a abundância, eu mereço a prosperidade, eu mereço o sucesso, e isso de alguma forma te afetar lá dentro, saiba que tem um processo adaptativo aí por trás que tá ferrando com a tua vida. E os adultos não entendem isso, não entende. A gente é cabeça dura. Criança é mais inteligente do que a gente. Criança é muito simples, muito simples. Eu fiz uma terapia com a criança, durou 15 minutos. Por quê? Porque criança não tem esse negócio que a gente tem, minha gente, de ficar dando voltas e mais voltas e voltas. Mas eu quero dizer para vocês que se vocês têm uma vida emocional, uma vida sentimental ferrada, entenda que tem solução sim. Limpe esses padrões que existem dentro de você, porque muitas vezes a gente diz, não, porque eu tenho que ter um cabelo bonito, eu acho que eu tenho que comprar uma roupa melhor, porque eu tenho que malhar, porque eu tenho que ficar sarado para conseguir um bom relacionamento. Não, minha gente. Vocês têm que se limpar dentro. Porque adianta, o externo tá bom se dentro tá ruim. Sabe por que muitas vezes a gente não tem um relacionamento bacana, não só com homem, como um homem e mulher, mas também com um relacionamento de amizade ou relacionamento em casa? Por quê? Porque a gente não entende aquilo que nosso coração tá falando pra gente. Que não tá bom, a gente precisa se curar. Quantas pessoas têm relacionamento, dificuldade de relacionamento por causa de coisas que estão aqui dentro? Como é que você vai querer ter um casamento feliz? Como é que você vai querer ter um relacionamento amoroso feliz se você tem um padrão que tá ferrando isso? Se você tem um padrão que faz você trair, né, Alisson? Se você Exatamente. faz você ferir a pessoa, se você tem um padrão que faz você machucar a pessoa ou ser ciumenta, minha gente, ciúme é demanda emocional, é um padrão que não condiz com a gente tem que tratar. É alguma coisa que tem aqui dentro dizendo que não é para você confiar. Entende? Existe pessoas fiéis, sim. Existe pessoas corretas, sim. E tem muita gente querendo ser feliz, mas a gente só consegue enxergar aquilo ali por causa Exatamente. das... A gente só enxerga aquilo, né? A nossa mente ela só vai fazer a gente enxergar pessoas que condizem com o que já tem aqui dentro. Se aqui dentro tu tem, por exemplo, dependência emocional, tu tem relacionamentos abusivos, a tua cabeça entendeu isso em algum momento, tu só vai ficar com pessoas que são assim. E se por acaso tu encontrar uma pessoa bacana, uma pessoa que seja lá o teu 10 de 10, uma pessoa que corresponda com o teu checklist, por assim dizer, tu vai dar um jeito de acabar com tudo. Vai dar um jeito de fazer essa pessoa se afastar ou tu se afastar. Pra quê?
para novamente tu sentir a mesma coisa de sempre. Ah, e depois falar, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, viu só? Entende? É só para manter tudo aquilo que já está aqui dentro. E isso, já que tu falou na questão da tua terapia, que foi lá quando tu era novinha e tal, é assim que se forma a maioria dos padrões emocionais. São interpretações que nós crianças acabamos tendo diante de alguma situação. Por exemplo, tem papai e tem mamãe. Aí você tem lá seus 3 aninhos de idade. Tu vê que mamãe tá junto do papai, tá? E o papai é um cara agressivo. Tu vê que o papai sendo agressivo, a mãe acaba dando atenção pro pai. E tu quer a atenção dele também, e tu quer a atenção da mamãe também. O que que tu pode dar a entender? Não generaliza, tá? Você não pode generalizar as coisas porque a nossa mente não é linear. Nossa mente, né, tem várias interpretações. Então, nesse contexto aqui, o que que a criança pode entender? Olha, o papai é assim, é desse jeito, ele é agressivo. A criança pensando, né? Papai é assim. Mamãe fica com o papai. Logo, eu tenho que ter alguém igual o papai. Porque eu vou ter a atenção da mamãe se eu tiver um papai, um relacionamento igual do o papai é. Entende? A nossa mente ela é muito doida nessas interpretações. Só que isso não é com uma criança racionalizando o que aconteceu. Não é. Isso acontece assim, ó, no estalar de dedo. A criança viu, percebeu, emoção apareceu, pronto. Tá ali, primeiro gatilhozinho tá ali. E pra frente, se mais eventos forem acontecendo, o primeiro namoradinho, o segundo namoradinho, é mais reforço para dentro do nosso padrão que vai estar aqui. E, consequentemente, a nossa mente que é adaptativa, ela vai projetar isso para outras pessoas e outras pessoas. Não necessariamente só num relacionamento amoroso, às vezes numa amizade, às vezes, enfim, em qualquer ciclo de relacionamento que a gente tenha. A gente vai estar sempre sentindo a mesma coisa. E é só a gente perceber, é só parar e olhar para o próprio nariz, como a gente está sempre sentindo a mesma coisa em contextos diferentes. Se é um relacionamento abusivo, se é um relacionamento de traição, enfim, até se é um relacionamento bom que a gente dá um jeito de chutar a pessoa, a gente sempre se sente da mesma maneira. Ou triste, ou com raiva, ou com medo. Isso. Qual é o sentimento que tem manipulado você? Qual é o sentimento que tem feito os seus relacionamentos estarem frustrados ou não estar dando certo? E qual é o sentimento que vem depois? Tem uma pergunta aqui pra gente, Alisson. Manda aí. Eu nunca traí, mas já fui traído uma vez. Minha pergunta é, qual é o pior? Trair ou ser traído? Trair ou ser traído? O que eu faço, minha gente, não é qual é o pior, trair ou ser traído. A pergunta que eu faço é, qual é a demanda emocional que você tem que faz você ser traído? Às vezes se é uma coisa, tipo, aconteceu uma vez na minha vida só e não teve mais traição, beleza. A gente não pode considerar também uma demanda tudo uma demanda, né? Não podemos generalizar também essa parte. Mas se sempre acontece isso em relacionamento, se tu sente sempre a mesma coisa quando tu trai ou quando tu é traído, aí sim, aí é uma demanda. Então vai tratar isso aí, meu Deus. Vai tratar isso aí que isso não afeta só o teu relacionamento. Isso afeta várias outras áreas da vida também. Eu acho que essa questão de trair, eu já fui trair. Pra mim, eu não sei qual é. Pra mim é irrelevante hoje qual é o pior, se é trair ou ser traído. A questão é como eu me sinto. Isso. Qual é o sentimento que gera no meu coração após o que eu sei. Porque eu não sei se eu falei isso pra você, Alisson, ou se você fala isso na terapia. Eu cresci num ambiente que trair era normal. Então, eu passei a vida toda... Eu acho que tu viu eu falando isso na terapia. Então, eu passei a vida toda... Por mim, traição era uma coisa que não significava nada. Era natural. Uma coisa normal. Era uma felicidade. Era uma coisa que deixava feliz. Aí, veja como o nosso subconsciente é amoral. Ele não sabe o que é certo, ele não sabe o que é errado. Porque pra mim, traição é certo. Até o dia que eu tive um impacto emocional, que eu perdi uma pessoa que eu gostava muito e que me fez despertar sobre isso e mudar a minha visão. Então, assim, a questão que eu pergunto a vocês é, o que é que tá fazendo você ter o dedo podre?
Quais são as emoções que estão gerando esses relacionamentos em você? Quais são as emoções que estão gerando? Qual é o relacionamento que eu tenho com uma pessoa? E eu sinto, o que é que eu sinto quando ela faz isso comigo? É tristeza? Eu me sinto mal porque ela me trata mal? Eu me sinto que eu não tenho atenção? Eu me sinto que eu não sou aceita? Eu me sinto que eu não sou merecedora? É esse sentimento que você tem que começar a observar. Isso é um ponto bem importante, Laís, que tu falou em relação a como eu me sinto. Como a gente está tão acostumado, como eu já falei aqui, a botar a culpa em coisas externas, em julgar pessoas, em julgar tudo que é externo, para analisar, é um exercício bacana. Quando acontece alguma coisa na tua vida, se pergunte como eu me sinto quando isso acontece. Como eu me sinto quando uma pessoa me trai, como eu me sinto quando eu estou dentro de um relacionamento, como eu me sinto no trabalho, quando um chefe me xinga, quando alguma coisa acontece, entende? A gente começa com essa frase que eu acho, nossa, acho uma frase incrível. Como você se sente? Eu vivo perguntando isso para meus amigos, minhas amigas. Como você se sente? Cara, trava. A pessoa buga. Na hora ela trava, não sabe responder. Porque a pessoa está acostumada a falar o quê? Tu tá bem? Como tá? E a pessoa responde, tô bem, por mais que não esteja. Entende? E quando tu pergunta como você se sente, a pessoa para, porra, como é que eu me sinto? Aí ela tem que se perceber. E nesse momento que a gente começa a se perceber, é que a gente vê a gente sente como o nosso corpo tá. É uma pergunta que eu acho muito foda. Então, dentro de relacionamento, já que é o nosso tema da live, se pergunte como você se sente dentro do seu relacionamento. Mas não é fazendo analogia externa. É você olhando para si mesmo. Como eu me sinto dentro desse relacionamento hoje? Ou como eu me sinto não estando num relacionamento? Entende? É, exatamente, porque assim, geralmente as perguntas que as pessoas. Engraçado, ninguém chega perto de você para perguntar como você se sente, mas como você está. Então a Uhum. gente sempre monta aquele arquétipo, aquela capa, né? Porque muitas pessoas são capas e fingem que estão bem, que está tudo bem, mas elas esquecem, como elas têm que montar aquela capa, elas esquecem de sentir. Elas param de olhar para dentro. Então, sentir é olhar para dentro de si mesmo e ver aquilo que tem dentro. É mais fácil você montar uma couraça de que você está bem, que está tudo certo, do que olhar para dentro de si e ver como você está se sentindo. Quais são as emoções que tem te movido. Não é Isso. verdade? E tu falou agora em couraça, em capa, e me veio na mente uma amiga, até a gente estava conversando sobre relacionamentos, e ela usou esse mesmo termo, que eu achei incrível. E depois até escrevi um texto sobre, só que eu não postei ainda. É assim, quanto mais conheço as pessoas, mais eu me afasto delas e mais eu crio uma capa, uma armadura em mim. Aí eu parei para analisar. O que é uma armadura? Por que a gente cria uma armadura? Para se proteger de algo externo. Mas a gente acaba ficando com o pior inimigo dentro daquela armadura. Nós mesmos. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente foge de algo externo para que não aconteça, a gente está lutando aqui dentro. Porque a gente quer um relacionamento, mas a gente não quer se sentir machucado. E por que a gente se sente machucado? Porque aqui dentro está ferrado. Entende? Foi uma analogia que ela acabou fazendo, jogando essa questão da armadura, e eu fiquei, cara, isso é verdade. Isso a gente faz. E é por isso que as pessoas acabam generalizando o sexo masculino, o sexo feminino. Entende? Para permanecer sozinhas, para sempre sentir a mesma coisa. E sempre lutando contra si mesmo. Porque é natural do ser humano querer um relacionamento. E eu fiz uma provocação no meu vídeo também. Se você não quer um relacionamento, se você pretende ficar sozinho pelo resto da vida, significa o quê? Que você tem um probleminha aqui, tem uma coisinha aqui que está incomodando. Porque é biologicamente humano. A gente precisa de um relacionamento, a gente quer estar no meio de pessoas. Entende? Isso é biológico, não tem o porquê fugir. E quando a gente foge disso, significa que tem uma demandinha emocional ali por trás que está ferrando com a nossa vida. Exatamente. Porque a gente esquece que nós somos animais, minha gente. A gente não é melhor do que ninguém aqui, não, tá? Só avisando e caindo essa mentalidade. E a gente tá aqui para três coisas na vida:
sobrevivência, procriar, perpetuação da espécie. E qual é o outro, Alisson? Oi? É sobrevivência, perpetuação da espécie, temos economia de energia também. Exatamente. Então, assim, minha gente, não é normal você querer estar sozinho. Não é normal. Isso biologicamente falando, tá? Biologicamente. Tem época que eu quero estar só, que eu quero nunca estar. Isso é Normal. biologicamente falando, não é normal. Se você não quer ter um relacionamento, se você quer distância de pessoas, se você não quer ter um relacionamento para não se machucar, entenda que existe alguma criança ferida dentro de você que precisa ser tratada. Porque adultos não têm problemas. Quem tem problemas são as crianças dentro de nós que nos fazem sofrer. Então, o que está acontecendo? Ó, eu conheço muita gente que vive uma vida assim, vive só e fica com uma, com outra, mas que não consegue ter um relacionamento fixo. Por quê? Porque existe algo dentro da pessoa que precisa ser curado, que precisa ser tratado. Nem eu sei, nem você sabe, a gente só sabe na hora da terapia. Exatamente. Mas eu queria que vocês entendessem o que faz, como vocês se sentem, sabe? Estando dessa forma, não tendo um relacionamento bom, não tendo um relacionamento que te agrada, sabe? Quantas pessoas estão infelizes, até nem todas as vezes também, minha gente, a solitude é muito boa. Porque nem todas as vezes é o momento nosso. Nem todas as vezes, quando a gente tá num relacionamento, a gente tá feliz. Não significa sucesso o relacionamento, não. Porque muitas vezes a gente tá num relacionamento que a gente tá frustrado, tá? Mas o que eu falo para vocês é: quais são as emoções que tem dentro de você? Você tem sentido medo? Você tem sentido tristeza? O que os relacionamentos têm provocado dentro de você? Muitas vezes a gente foge dessa dor. Muitas vezes a gente foge porque a gente não quer encarar aquilo que a gente sente. Mas entender o que se passa, o autoconhecimento é necessário para que a gente tenha uma vida plena. Porque muitos estão aqui apenas andando na vida e daqui a pouco morrem. Mas a gente tem que viver. Mas poucos estão realmente vivendo uma vida plena. Exatamente. E tu falou um ponto bem importante. A solitude é maravilhosa. Eu amo estar sozinho, assim, comigo mesmo, sabe? Mas não é sempre. Às vezes eu quero uma pessoa do meu lado, entende? Então, às vezes a gente fica fugindo e falando que, é solitude, mas até que ponto que é a solitude e passa a ser a solidão, entende? Porque é natural do ser humano querer ter alguém do lado, querer estar com uma pessoa. Ao mesmo tempo que é natural também a gente querer ficar sozinho por algum momento. Por isso que dentro de um relacionamento, cara, é crucial que o homem tenha um momento dele e a mulher tenha um momento dela. Entende? Sair com as amigas, os homens sair com os amigos, entende? O ser humano precisa disso, ciclos sociais diferentes, né? Mas quando a gente fala muito em solitude, de realmente estar sozinho, às vezes é para fugir de algo que está doendo lá dentro, entende? Então eu gosto muito da solitude, eu gosto muito de estar sozinho, de ter meu momento, mas eu sei que eu quero ter uma pessoa do meu lado, que eu quero estar num relacionamento, entende? Eu sinto essa necessidade. Então, para analisar até que ponto tu fica botando a desculpinha também de que, a minha solitude, eu amo a minha solitude, e quando tu tá sozinho, tu fica, poxa, queria ter alguém aqui do meu lado, entende? Porque o que importa mesmo não é a impressão que tu vai passar para as outras pessoas, né? O que importa mesmo é como tu te sente com aquilo, como tu te sente estando sozinho naquele momento, e como tu vai te sentir estando com uma pessoa do lado. Que a nossa mente ela é incrível, né? A capacidade de imaginação que a gente tem, de o corpo reagir simplesmente com a imaginação, é incrível. Então, se tu tá sozinho hoje, imagina como seria estar com uma pessoa. Imagina como seria estar vivendo num relacionamento. Vê como o teu corpo reage ao mesmo tempo que tu imagina. É um ótimo exercício. Você se sente sufocado, você se sente aprisionado. É um ótimo exercício. Exatamente. Olha, mas, Alisson, deixa eu fazer uma pergunta que veio um boom aqui. Coisa de terapeuta. Eu subi largando pergunta. Olha o sub largando pergunta. Coisa de terapeuta. Como é esse negocinho aí
do checklist da pessoa ideal. Ah, então, o checklist, né? Não, eu quero saber como Tu não tem? Não. Tá se perdendo, mulher. Tá se perdendo, tá de bobeira. É Já era pra ter o É claro, pô, era pra ter um checklist já. Ó, vamos lá, vou ensinar, ó. Todo mundo que tá assistindo a live aí, ó, aproveita e depois já divulga pro pessoal. Esse checklist, na verdade. Para quem tá precisando de uma pessoa boa. Primeiro faça a terapia. Faça a terapia primeiro. E depois faça o checklist. E depois faça o checklist, isso aí. Então, assim, ó, o checklist ele se baseia naquilo que a gente tem controle. Né? Então a gente tem controle para saber o tipo de pessoa que a gente quer ter, certo? Racionalmente a gente tem o controle disso. Então a gente escreve realmente no papel, ponto a ponto, qualidade a qualidade que a gente quer que aquela pessoa tenha. Entende? Só que, claro, para todo ônus tem um bônus, para todo bônus tem um ônus. Né? Então não vai querer que a pessoa seja perfeita, porque não vai ser. Né? Não vai ser. Ficar sozinha pro resto da vida. Exatamente. Aí, além do checklist que eu tenho, pelo menos, isso aí foi eu aprendi num evento, né? Além do checklist, que é realmente um checklist, até com aqueles quadradinhos de cheque, sabe? De fazer o cheque. Aham, te juro. Olha a dica, Geise, Luciano, minha gente, amigos. Olha a lista, faz um checklist. Isso, faz o checklist e depois a gente escreve em forma de texto. Ou seja, a gente escreve como seria um dia ideal junto daquela pessoa com todas aquelas qualidades. E isso, como eu falei agora que eu tinha falado anteriormente, a capacidade que a gente tem de imaginar é incrível. Então, ao mesmo tempo que tu tá escrevendo, depois que tu lê aquilo, tu consegue sentir como seria um relacionamento daquele tipo. E isso é muito bacana, porque a gente tem uma ferramenta incrível e a gente tem o controle de poder perceber nas pessoas a qualidade que a gente quer para nós, por exemplo. Né? Porque, cara, sinceramente, se tu não quiser um cara, por exemplo, sei lá, que tem uma qualidade X, um defeito Y, tu não fica com ele. Entende? Não fica com ele. Depois faz terapia primeiro, tá? Pelo amor de Deus, faz terapia primeiro, né? Exatamente. Assim, minha gente, antes do checklist, Jason, calma. Antes de você... Faz terapia. Faz terapia, Jason, pelo amor de Deus. Tem dentro, tá? Trato que tem dentro. Porque talvez o seu checklist hoje seja bugado. Porque senão o checklist vai virar motivo para ele se sentir ruim. O checklist vai acabar virando motivo para ele se sentir ruim. Porque ele vai dizer assim, poxa, o meu checklist parece que tá muito exigente aqui, porque eu não tô encontrando a mulher certa, não tô encontrando a parceira certa, né? Aí vai se sentir sempre do mesmo jeito. Então, Jason, faz a terapia primeiro, depois tu faz o checklist, tá bom? Senão tu vai se sentir frustrado. Eu vi um documentário na Netflix de umas indianas que querem casar, e tinha uma mulher que era super independente, assim, e que ela já tinha tentado casar há muito tempo, só que ela achava que o homem era um saco, assim, que o homem só fazia parte da vida. Eu, caramba, quanta demanda emocional e ela não percebe, né? Porque, assim, ela queria casar, mas ela queria o homem ideal, e o homem ideal, a mulher ideal, não existem. Infelizmente, minha gente, não existem. Existe não. O que existe são pessoas que querem estar juntos e que querem compartilhar momentos juntos. Mas, assim, o que a Alisson falou é interessante, de você fazer um check. Eu vou pensar nisso, eu vou... Faz. Vou fazer um checklist, faz. Meio caro esse checklist. Aí tu faz assim, ó, durante um jantar, tu pega e puxa o papelzinho aqui, peraí, ponto positivo, ponto negativo. E vai riscando no checklist, azar, faz na frente dele mesmo. O meu primeiro ponto é que gosto de viajar. Pra mim, tem que gostar de viajar. Tu viaja pra caramba, né? Eu amo viajar. Então, assim, se a pessoa não gostar, não dá certo. Acho que é só isso mesmo. Não tem outra prioridade, não. Ei, olha o checklist. Meu Deus do céu, precisa viajar. Olha o checklist dela. Minha gente, mas a gente brinca e tudo. Mas entendam, relacionamento é uma coisa muito séria. Muitas pessoas sofrem com isso. E muitas pessoas estão fingindo que isso não existe. Muitas pessoas estão fingindo que isso é normal. Minha gente, não é normal você terminar um relacionamento de depressão. Não é normal. Não é normal você estar num relacionamento que te deixa ansioso.
Não é normal você estar num relacionamento que deixa você sentir falta de ar, que você sente a mão fria, que você... Não é de amorzinho não, tá, minha gente? É porque você tem que dar justificativa, é porque você tem que mentir para que tudo fique bem, porque o relacionamento é abusivo. Tem muitas coisas que a gente sente que a gente acha que é normal, entendeu? Mas Isso. não é normal. Você tem que procurar ajuda, você tem que entender o que é que você sente, por que esses sentimentos de tristeza, por que esses sentimentos de ansiedade, e por que isso está relacionado aos seus relacionamentos. Por que isso acontece nos seus relacionamentos? Por isso que a hipnoterapia ela é tão incrível, porque ela trata diretamente na causa, ela vê por que você se sente assim. E ela é muito boa exatamente para isso. Eu digo isso como pessoa. Eu tinha problema de relacionamento com minha família e eu não queria aproximação. Não sei se tu já viu isso, Alisson, se eu já falei isso. E eu não queria aproximação com minha família, com meus pais. Eu passava um ano morando na mesma cidade da minha irmã e não queria. E quando eu Sim. fiz a hipnoterapia, eu descobri que era porque eu não confiava neles, porque na minha infância eu aprendi assim. Então, vocês também não confiam nas pessoas que vocês se relacionam? Vocês também não confiam nas pessoas que vocês namoram? E por isso vocês cobram deles umas coisas que ele talvez nem faça. Mas talvez isso nem seja vocês, minha gente. Seja uma criança ferida dentro de vocês que precisam trabalhar. Eu nunca confiei nas pessoas. E hoje meu relacionamento com a minha família melhorou 90%. E eu confio. Eu não sei se vocês se vocês conhecem alguma pessoa assim, mas agora tu falando, eu me lembrei de uma situação que tinha uma conhecida que vivia em um relacionamento abusivo, né? E, nossa, era um relacionamento horrível. E nós que estávamos olhando da parte externa, a gente falava, nossa, como é que pode aquela mulher estar dentro daquele relacionamento? Como é que ela pode aguentar tudo aquilo? Entende? Mas, conversando com ela, para ela estava bom, estava tranquilo, pelo menos eu tenho isso, pelo menos eu tenho aquilo. E agora que eu entendo, eu vejo claramente o que é um padrão, o que é a nossa mente fazer a gente ficar em um lugar que não é bom para nós. Só que lá dentro, como a nossa mente é amoral, ela não entende o que é bom, o que é ruim. Ela simplesmente entende, se em algum momento isso aconteceu, então isso aqui é importante, bora projetar para frente. Então tu acaba te botando em situações na qual tu vai sempre sentir a mesma coisa. Ou seja, ela tá... Isso, ou seja, ela estava dentro de um relacionamento abusivo, mas para a mente dela lá dentro, de forma implícita, não tá na consciência dela, ela não consegue racionalizar isso, lá na mente dela estava bom, estava tranquilo, porque estava só repetindo e economizando energia para uma coisa que já tinha acontecido lá atrás, uma interpretação que ela teve lá atrás. E isso, cara, eu acho uma doideira. Claro que a gente está falando de coisa ruim aqui, né, Laís? Porque o foco é falar de coisa ruim, porque quando a gente fala de coisa boa, ninguém procura terapia para pedir, eu quero um relacionamento ruim. Ninguém busca isso aí, né? É dedo podre, minha gente. Dedo podre, então é relacionamento ruim mesmo. É ruim, é ruim. Exatamente. Então, fala aí. Pode falar. Não, é engraçado tu falando isso, porque eu conheci também uma pessoa que ela tinha um relacionamento e não conseguia sair desse relacionamento há muito tempo, porque toda vez que ela tentava sair desse relacionamento, ela se sentia triste. E a tristeza estava associada não só ao relacionamento que ela tinha, que ela não conseguia sair, mas os relacionamentos com a amizade, o relacionamento com a família. Tudo gerava um sentimento de tristeza. E eu perguntei a ela, você já percebeu que tudo está envolvido na tristeza? Teve outra pessoa que tentava fazer algo, mas não conseguia. Continuava ali. Aí eu dizia, você já percebeu que o medo é que está fazendo você continuar aí? Que o medo é que está... Porque muita gente não observa o que está sentindo. Apenas diz, eu não consigo sair. Eu não consigo fazer isso. Eu me acho impotente. Porque, minha gente, vocês entendam, vocês não são impotentes. Vocês não são fracos. Vocês não são piores do que ninguém. Apenas existem coisas dentro de vocês. Eu falo sempre. Minha gente, como é que vocês vão lutar contra algo maior do que vocês?
Porque a gente É, acha, às vezes, que a gente não tem forças, que a gente é pequeno. A gente se menospreza muito. Mas como é que a gente vai lutar contra uma força que a gente sente dentro da gente? Não adianta você ficar lutando. Você só vai se cansar mais, né, Alisson? exatamente. A gente tenta resolver os nossos problemas com a nossa mente racional, né? Só que quando a gente começa a estudar a parte da biologia humana, a gente entende que a nossa mente racional, que é basicamente o que a gente chama da parte do neocórtex aqui, né? A parte mais nova do nosso cérebro. Ela tem cerca aí de 70, 80 mil anos, né? Só que por trás disso tudo tem uma parte do cérebro que é muito mais antiga, que tem centenas de milhares de anos, ou seja, que é baseada tudo em resposta emocional, resposta visceral. E aqui fora, a gente tentando racionalizar as coisas, resolver os nossos problemas de forma racional, não dá. Não tem como a gente resolver algo emocional com a nossa mente racional. É por isso que a gente acaba sempre caindo na mesma coisa. Porque a gente não entende por que acontece tal coisa, por que eu me relaciono com tal pessoa, por que eu sou assim, meu Deus. A gente não entende. E não tem como entender. Vai por mim, não tem. Não tem como entender. Tu Só simplesmente faz. Só quando faz hipnoterapia. Não tem. Racionalmente tu não consegue entender nada aqui. Entende? Porque acontece tudo de forma implícita. Para analisar. Tu não precisa saber quais órgãos, qual músculo que o teu pulmão faz, o movimento que teu pulmão faz para tu poder respirar. Tu não sabe quais são as conexões que fazem para tu poder respirar. Tu não sabe quais partes do cérebro acabam se movimentando, por assim dizer, quando tu para respirar. Tu não sabe. Tu simplesmente respira. E a mesma coisa acontece com essas emoções implícitas. Tu não precisa estar consciente para acontecer. Não precisa. Tu simplesmente precisa fazer. Então, tu simplesmente precisa entrar num relacionamento ruim. É só isso que tu precisa fazer. Entende? Exatamente. Então, minha gente, a pergunta que eu faço para você é: vocês têm se questionado sobre as emoções que têm gerado no coração de vocês? Vocês têm se questionado sobre como vocês têm se sentido? Quanto tempo você vai continuar se enganando e fingindo que você não está sentindo isso? Porque a gente tenta, veste a couraça, finge que está tudo bem, mas é apenas uma capa. Quando você chega em casa, que você se deita, você sabe que você está sentindo isso. Não adianta, olha, você pode tentar enganar seu terapeuta. Ninguém engana não. Que chega lá, eu já sei. Eu digo, você está tentando me enganar, você está enganando a você. Você pode tentar enganar todo mundo, minha gente. E vocês podem até enganar. Mas vocês estão enganando a vocês próprios, que eu acho que é a pior coisa, a pior covardia que a gente faz com a gente, é enganar a nós mesmos. Então não se engane. Se você existe algo, se você sente algo no seu coração que precisa ser tratado, comece a se questionar, procure o autoconhecimento, porque a gente nasceu, minha gente, para ter uma vida feliz, uma vida sentimental feliz. Vamos parar com esse negócio de pensar que a gente tem que ser infeliz na vida sentimental, que a gente tem que ser infeliz nos relacionamentos. Não, a gente tem que ser feliz. Mas talvez você não seja feliz, não é porque o mundo não presta, não é porque o relacionamento não presta. É porque existem coisas dentro de você que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas. Como é que você vai dar amor se você está sangrando dentro? Né? Como é que você vai dar algo se você não sente? Como é que a gente vai dar amor a alguém? Como é que a gente vai amar alguém se não existe um amor próprio? Bora parar de procurar amor fora? Bora começar a se amar dentro? Porque se a gente se ama dentro, a gente dá o melhor. Isso mesmo. Quando a gente tem dentro, a gente consegue enxergar o que tem fora também, né? É uma analogia muito, muito boa. E deixa eu te fazer uma pergunta, Laís. Pode ter pessoas aqui, na verdade, tem pessoas que não conhecem o que é a hipnoterapia, né? Vamos dizer assim, tá, eu sou um leigo aqui. Se eu fizer a hipnoterapia, então eu encontro uma mulher ideal, perfeita pra mim, e eu não vou ter mais problemas na minha vida? Não. Essa pergunta pra mim, eu tu mesmo responde. Então, fala. A gente tem essa visão, né? Tem muitas pessoas que têm a visão de que a hipnoterapia, por exemplo, vai sanar todos os problemas da vida dela, né? Que saiu da terapia, meu Deus, vai encontrar a pessoa perfeita, vai ficar milionário, vai acontecer um monte de coisas. E não é assim.
Na hipnoterapia, a gente vai tratar a demanda emocional, para tu não sentir mais aquele peso. Consequentemente, a gente não sentindo aquilo mais, aquela coisa ruim, a gente abre a visão para novas coisas. Ou seja, fizesse a terapia para relacionamento. Não é tu ficando em casa que tu vai encontrar uma parceira, um parceiro bacana. Não é. Tu tem que sair, tu tem que conhecer, tu tem que ter ciclos sociais, convívio social, entende? Conhecer pessoas, analisar essas pessoas também, entende? É todo um conjunto, é todo um contexto. A única coisa que vai acontecer mesmo é que tu não vai sentir mais aquele peso, aquela coisa ruim, que te impedia de se sentir um pouco mais feliz, de se sentir um pouquinho melhor, né? É isso que a hipnoterapia faz. Não pensem que é um milagre, porque se alguém prometer milagre para você, corre, porque tá mentindo. E se alguém prometer cura também, corre, porque tá mentindo. Não é cura e não é milagre. É só um processo que a gente trabalha com emoções para tirar todas aquelas demandas, aquelas interpretações que uma possível criança teve lá atrás. E, consequentemente, com isso, a gente se sente mais leve e a gente começa a olhar para as outras pessoas com um olhar diferente, de uma forma diferente. E talvez aquela pessoa que antes tenha passado pela nossa vida, que a gente deu um motivo para ela sair, talvez seja aquela pessoa que você queira ficar. Entende? E tá tudo certo. Vai lá e se relaciona e bola para frente. Entende? É assim que acontece pós a terapia. E às vezes também a gente fala, né, Laís, não é uma coisa que pode acontecer no estalar de dedo, às vezes acontece, às vezes demora um pouquinho mais, a pessoa vai oscilando a questão da emoção, e às vezes demora um pouco mais. Para mim, foi um processo demorado da primeira vez que eu fiz a terapia. Teve um processo rápido, que eu consegui perceber logo de cara, que para quem não sabe, eu não conseguia aparecer em público, tá? Eu não gostava de câmeras, eu tinha pânico de convívio social, assim, não pensava em botar na câmera aqui, meu Deus, eu já corria, já pulava fora. Hoje não. É incrível, meu Deus. Eu fiz a primeira hipnoterapia, eu fiz para isso aí. Então, é isso, entende? Deixa eu dar um exemplo. Não adiantaria eu, por exemplo, fazer a hipnoterapia para convívio social, para não sentir mais aquela fobia social, e eu não viesse aqui gravar, eu não viesse fazer um story, não viesse me posicionar. Não adiantaria. Então, fez a terapia, tu tem que fazer a ação, tu tem que ter a ação também para aquilo consolidar na tua vida. Não pense que vai cair do céu, porque nada cai do céu, a não ser chuva e raio também. Então é mais ou menos isso. Eu costumo dizer que a hipnoterapia é como se fosse um carro que está sujo. A hipnoterapia é um lava-jato. Você leva o carro todo melado de lama, todo sujo por dentro e por fora, para o terapeuta, que é o lava-jato. Uhum. Na hipnoterapia, a gente lava tudo que precisa ser lavado. A gente limpa tudo que precisa ser limpo. Eu sempre falo isso depois para os pacientes. Mas cabe a pessoa que fez a terapia, cabe a ele escolher, após a terapia, se ele vai colocar o carro dele na lama de novo ou se ele vai colocar o carro dele só na estrada. Isso Então, mesmo. Boa analogia. eu falo isso para Gostei. se eles estão aqui. Gostei. Mas assim, eu falo isso para eles, por quê? Porque eles têm que entender que tem coisas que só dependem deles. Quando há compreensão, eu sinto tristeza toda vez que eu tenho um relacionamento, eu me sinto sufocada, eu sinto isso. Aí você sente tudo isso, bora fazer a terapia, senta aqui na cadeira, bora fazer. O que é que tá te provocando você se sentir triste ou se sentir sufocado nos seus relacionamentos? Já tá acabando, tá? Só a gente vai ter que se despedir, mas deixa eu Pois é. Mas depois disso, minha gente, depois que você compreende, cabe a você decidir se você quer ser feliz, se você quer ter uma vida diferente ou se você quer continuar do mesmo jeito. Ninguém muda ninguém. Herói na vida real morre. Então, morre primeiro. Ninguém. Eu faço a minha parte, agora você tem que fazer a sua. Alisson, muito obrigada pelo tempo. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, agradeço Laís, agradeço o pessoal que está aqui também. Espero que vocês tenham absorvido um pouquinho desse conteúdo aí, né? Que vocês consigam levar para a vida de vocês. E entender que se tem algum problema aí que você sente no seu corpo, cara, busca uma terapia, vai te ajudar muito. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Muito obrigada. Eu tenho o maior carinho por vocês sabem disso, eu não preciso nem falar. E eu quero que todo mundo aqui cresça junto. Alisson,
Vamos estar juntos ainda mais, porque a gente tem muito assunto para falar sobre relacionamento. E até a próxima. Tchau, minha gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!